E aí, tudo bem? Como que tá? É um prazer muito grande poder estar com você mais uma vez aqui para nossa aula. Textos bíblicos, textos que são curiosos, como aquele que nós falamos do bode expiatório. Você já deve ter ouvido essa expressão, bode expiatório. Mas eu usei assim como introdução. Eu usei como introdução a história do Azazel. Quem está acompanhando as nossas gravações aqui deve ter já lido e acompanhado e entendido o texto de Levítico, capítulo. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Levítico, capítulo 16, onde fala que o sumo sacerdote recebia na porta da congregação, na porta do tabernáculo, ele recebia 2 bodes. Um bode era para ser oferecido como oferta pelo pecado. Olha que interessante. Eu vou ler aqui, acho que melhor. O texto fala por si mesmo. Capítulo 16, no verso 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado. 2 bodes para oferta pelo pecado. E um carneiro para o holocausto. Depois Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o novilho. Então são três animais, né? 2 bodes e um carneiro. O Arão tomava esse novilho, esse carneiro, oferecia para ele e para expiação por si e pela sua casa, aquele carneiro. Tomará também 2 bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra por Azazel. Eu estou trazendo de volta esse assunto porque tem um vídeo anterior que eu fiz, que eu explorei, né, essa presença, essa figura aqui do Azazel, que é bastante curiosa, enigmática, controvertida. Eu estava, depois que nós fizemos o vídeo, eu também voltei a pesquisar na internet e a gente se vê, eu li várias interpretações sobre esse Azazel. E eu falei que esse é o Azaziel, que é um anjo caído. Quem ouviu minha explicação do outro vídeo, se você não ouviu, eu aconselho você a ouvir, porque daí você vai entender muito bem. Mas ficou uma interrogação, e fizeram essa pergunta para mim, porque esse assunto veio como resultado de uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha com Uber, aqui na cidade onde eu moro. E provavelmente ele levando as pessoas no carro, né, no Uber, como Uber, ele entrou nesse assunto com alguém e a pessoa perguntou para ele, e você já leu lá, você já viu que um bode era oferecido em sacrifício para Deus e outro bode era jogado no deserto para Azazel? O que significa aquilo lá? Então, a figura de Azazel, já complementando o vídeo anterior, é uma figura demoníaca, porque é um anjo caído. Era um anjo caído. E havia essa superstição, que não era bem superstição, porque havia a presença mesmo. E depois eu me lembrei do Salmo 91, né? Não temerás espanto noturno, seta que voe ao meio-dia, e nem mortandade que anda na escuridão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 91
Ele fala da travessia de 40 anos de Israel no deserto. Quando saíram do Egito, estavam indo para Canaã, eles precisaram atravessar o grande deserto do Sinai. E havia muitas ameaças de morte, havia ali muitos perigos, tribos nômades querendo matá-los. E havia essa ideia de que um demônio habitava no deserto. Isso me fez lembrar da tentação de Jesus também, porque Jesus foi tentado no deserto. Então, esse Azaziel, ele recebia o bode emissário. Aquele bode, um bode era oferecido no altar, mas o outro, os pecados do povo eram colocados sobre esse bode, e o levita pegava, né, porque era o levita que fazia isso, pegava aquele bode e levava para bem longe do acampamento, para aquele bode não voltar. E aquela entrega do bode lá no meio do deserto, do nada, era para Azaziel, o Azazel, conforme está aqui no texto. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Peraí, mas o sacrifício era para o pecado, para o Senhor perdoar o pecado. Mas aqui não está falando isso não. Ele será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele. Então a explicação que eu encontrei é de que também Azazel poderia ser uma rocha, onde o sacerdote, o levita, subia lá de cima e jogava o bode em cima daquela rocha. Mas não é isso não. Tem essa explicação, mas não é isso. A Torá também fala sobre essa rocha, essa pedra onde caía o bode, se estraçalhava, mas não é isso não. A maioria dos comentários que eu li, e pessoalmente eu acredito que era mesmo para ele morrer no deserto. Morrendo no deserto, a alma daquele animal seria para o bode, seria para Azazel, que era esse anjo caído, esse espírito demoníaco que habitava no deserto. Mas aí perguntaram para mim, mas qual é o significado disso? Muito boa pergunta. Qual o significado? Um bode era oferecido ao Senhor, lá no altar do sacrifício, na tenda da revelação, no tabernáculo, né? Não é isso que o texto diz? Um bode, o bode de sorte, se é que posso dizer que tem sorte, ele era oferecido no altar do sacrifício, na tenda da congregação, como oferta pelo pecado. Ele morria também. Agora o outro bode, que é o chamado bode expiatório, onde o sacerdote colocava a mão e todo o pecado que ele ouvia ali naquele acampamento, 2 milhões de judeus ali naqueles acampamentos, então ele andava por ali, ele ia ouvindo e as pessoas falando com ele, aí nesse rito de cerimônia ele colocava a mão sobre o bode e todos os pecados que ele tinha ouvido ele jogava em cima do bode. Falava para mim, mas Reinaldo, isso está parecendo macumba, Reinaldo. Parece mesmo, né? Mas na verdade o rito da macumba, da oferenda na encruzilhada, no sacrifício, é uma imitação, né? Porque Satanás ele só imita. Ele não tem nada original dele, né? Ele é só um imitador de Deus. Tá bom, mas tudo bem. Qual o significado do bode levar o pecado para Azazel, para o demônio? Caracas, olha que Deus não deixa brecha em nada, sabia? Você já deve ter ouvido, talvez até cometido esse erro. Quando a gente joga a culpa no diabo.
Ele joga a culpa no diabo. E é interessante que eu estava lendo no Google que havia, quando eles mandavam aquele bode, quando eles mandavam aquele bode para o deserto, carregando o pecado do povo, era para levar para o diabo. Quer dizer, a culpa era para o diabo. Quer dizer, existe uma parte da raça humana que crê em Deus que gosta de jogar culpa no diabo. Jogar culpa no diabo. Porque o diabo não espia a culpa de ninguém. Mas Deus, veja que Deus mostra aqui nesse texto o significado dessa malandragem da natureza humana, de que quando ele comete um erro, ele fala assim, eu sei, foi o diabo que me fez fazer aquilo ali. Você já deve ter ouvido isso, né? Existem pessoas que cometeram atrocidades que dizem, não sei, aconteceu uma coisa, de repente eu fiquei daquele jeito e eu fiz, é o diabo que me fez fazer. Esse é o bode expiatório, que não espia nada, não apaga pecado, não resolve o problema. Quando você joga a culpa no diabo, você não está resolvendo o teu problema, e nem do diabo. Agora o diabo já está perdido mesmo. Quando a pessoa joga os seus erros em cima de outra pessoa, ou em cima do diabo, qual foi o pecado de Adão e Eva? Quando eles pecaram, lá em Gênesis. Eles pecaram, comeram do fruto que não era para ter comido, se esconderam, aí Deus desce lá e procura o casal, cadê o casal? Aí o casal está escondido. Aí Deus pergunta, por que estão escondidos? Vocês comeram da árvore que falei para vocês não comerem? Aí Adão aparece e fala, a mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto e eu comi. Aí Deus pergunta, e aí mulher, foi isso mesmo? Foi isso? Você que fez isso? A mulher fala o quê? A serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, Adão joga a culpa em Eva e Eva joga a culpa na serpente. Olha o espírito do bode expiatório. Aí eu me lembrei de uma expressão muito popular, né? Isso daí vai dar bode. Já ouviu essa expressão? Sabe por que vai dar bode? Porque quando eles mandavam o bode no deserto, a congregação ali, o acampamento, eles torciam para o bode não voltar. Porque às vezes o bode voltava. E quando o bode voltava, eles ficavam assim com aquela sensação de que o pecado que eles tinham jogado na culpa em cima daquele bode estava voltando para eles. Por isso que existe esse rito aqui. E é que nem, né, quando você quer... isso não acontece, bom, tem gente que faz isso, né? Às vezes quer se livrar do cachorro ou do gato, vai para bem longe e deixa lá. No dia seguinte o gato está lá na porta da casa. E isso acontecia com esse bode. O sacerdote fazia o trabalho colocando a mão sobre o bode, aí o levita, o rapaz, né, o moço encarregado, pegava aquele bode e levava para bem longe do acampamento e soltava. Aí o acampamento ficava torcendo para o bode não voltar. E o bode às vezes voltava. Muitas vezes morria lá, né, no deserto. Mas o que eu quero dizer, qual é o ponto aqui? O ponto é que essa tendência do ser humano de não assumir as suas culpas, de não assumir os seus pecados, não assumir os seus erros, de jogar na costa do diabo. Aí o diabo acaba se tornando o bode expiatório da sua vida. E sabe o que acontece com a sua vida? Ela não é abençoada. Ela não é abençoada. Quem joga a sua culpa em cima de um bode expiatório, que pode ser qualquer outra pessoa, a circunstância, eu fui tentado, quando você errou, mas você não quer assumir esse erro, você está fazendo isso aqui, ó, e correndo o risco do bode voltar. Porque quando a gente não reconhece os nossos erros, quando a gente não admite que erramos, a gente não é curado.
a gente não é libertado, a gente não é perdoado, a gente não é mudado, não é mudado. A vida da gente não muda, a nossa história não melhora quando a gente não admite os nossos erros. Essa é a grande lição aqui. Essa é a razão pela qual Deus, na sua infinita sabedoria, mostrou que não adianta jogar a culpa sobre o bode. Coitado do bode, né? Coitadinho dele. Vai se encontrar com Azazel no deserto, né? Com o diabo. E volta para você. A maldição volta para você. Você não se cura, você não se liberta, você não se transforma, você não progride, você não prospera, você não se liberta dessa angústia, dessa tristeza, quando você joga a culpa no outro. Tem o outro lado, né? Tem gente que se enche de culpa. Tem gente, é uma outra doença. Tem gente que quer ser o bode expiatório. Ele quer que todas as doenças da família, da casa, caia sobre ele. Para todo mundo ter dozinho dele, dozinho dela, ela se auto-vitimizar. Tem gente que não é nem nesse aspecto a doença psicológica dela. Ela realmente, ela se culpa de coisas que ela não fez. Ela carrega erros dos outros e se culpa por eles. Tem muitas mulheres, hoje mais homens também, antigamente era mais mulheres, né, com separação, divórcio. Geralmente a mulher, ela carregava a culpa do casamento que não deu certo. Hoje mudou, essa cabeça mudou. Ainda existe, é claro, mas homem ou mulher, quando queria que desse certo o casamento, talvez amava, se doava mais, se dava mais, se entregava mais, se dedicou demais e perdeu, carrega a culpa na frente dos filhos. Ela quer ser o bode expiatório. E eu vou dizer uma coisa, você é até dramático aqui agora. O diabo, de qualquer jeito o diabo sai ganhando. Com o bode expiatório, Satanás sai ganhando de qualquer jeito. Quando você culpa alguém ou quando você joga sobre si. Tem que haver perdão, tem que haver percepção espiritual, tem que haver discernimento, tem que haver uma autoavaliação. Espera aí, eu fui culpado de tudo isso? Não, essa culpa eu não vou carregar. Esse bode eu não serei. Eu não serei esse bode. Os meus erros eu vou assumir e vou colocá-los até num papel para admitir que eu errei. Porque quando você joga a sua culpa, o seu erro em cima do bode expiatório, você está doente. Você continua doente. Você continua enfermo, você continua com doenças psicológicas e emocionais. São duas situações aqui. São situações, parece que antagônicas, mas são paradoxalmente iguais. Quando a pessoa joga o erro dela em cima de um bode expiatório, ou até no diabo, foi o diabo que fez isso, o diabo que destruiu o meu casamento. Peraí, não foi o diabo, foi você. Foi você, foi sua relação. Não é isso? Se você souber admitir e você saber que errou, você pede perdão, você se corrige e pede misericórdia de Deus e a vida continua e você não perdeu aqui, mas vai ganhar lá na frente. Mas quando você coloca sobre o bode, ele vai voltar na sua vida. Ele vai voltar, isso é sério. Isso é muito sério, gente. Volta. Você nunca vai se livrar desse vício.
Você nunca vai se livrar desse vício. Você nunca vai se livrar desse escudo, essa redoma psicológica que te protege dos erros que você comete. O outro lado, como eu disse que parece antagônico, mas é tragicamente igual, é quando a pessoa puxa para ela os erros dos outros. Aí sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar amarga, vai ficar angustiada, vai cair em depressão, vai dar dores nas juntas das pernas, do joelho, dor na costa, cabeça, não vai dormir direito. Quando a pessoa fica puxando para ela erros que não são dela, são dos outros. Eu conheço e já fiz isso na minha vida. Peraí, mas não errei sozinho. Eu não errei sozinho, não vou assumir sozinho essa culpa, não. Eu tenho parte nela. Quando isso aqui é a lição do bode, Azazel não vai levar essa culpa, não. Azazel não vai levar esse bode, não. Esse bode aqui não existe. Eu assumo o meu erro. Essa é a lição de Levítico 16. E olha que livro de Levítico é um livro extremamente cansativo e chato. Deus me perdoe falar, mas Levítico é chato. Tem histórias legais aqui, alguns textos bacana tal, mas ele assim é muita cerimônia, é muita matança de animais, sacrifício, oferta, regra, lei. Mas vê que pérola que saiu daqui. Veja que pérola que está saindo daqui. Não haverá bode expiatório mais na tua vida. E nem na minha vida. Nossa vida não terá bode expiatório para Satanás. Os meus pecados, as minhas culpas, têm que ir para o altar, que é a cruz. Lembra que eu falei sobre isso? No áudio passado, no vídeo passado, eu falei que tudo no tabernáculo tipificava Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Até o preguinho de prata colocado lá na cerca, do lado de fora do tabernáculo, aquilo ali tem um significado de Jesus. A maior peça do tabernáculo, havia muitas peças, havia o candelabro, a mesa com os pães, havia a arca da aliança lá dentro, tinha uma pia para o pessoal lavar os pés, os sacerdotes lavar os pés e as mãos, a cabeça, tinha o candelabro com as 7 lâmpadas, mas a maior peça, o maior utensílio era o altar de bronze, que era uma espécie de uma churrasqueira, né, enorme, gigante, onde eram jogados os animais ali e eram sacrificados de manhã, né, às 6 da manhã, quando o sol nascia, às 9, às 9, meio-dia e 3 horas da tarde. Jesus morreu 3 horas da tarde, né? Jesus morreu, entre a meio-dia e as 3 horas, Jesus morreu. E eram 2 bodes, um tinha que ir para o altar. A nossa vida, os nossos pecados, os nossos bodes, tem que ir para a cruz. Tem uma música do Kleber Lucas que diz assim: vou deixar na cruz tudo o que ficou, vou deixar na cruz tudo que ficou para trás. Vou deixar na cruz o nome da música. É muito linda essa canção. Vou deixar na cruz tudo que restou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você. Eu não me lembro a letra toda agora. Vou deixar na cruz o nome dessa canção do Kleber Lucas. Você encontra aqui no YouTube. O pessoal que está no rádio vai me ouvir pelo rádio. Essa música toca no rádio também. Vou deixar na cruz tudo que ficou. É tudo que restou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você. O seu amor me chama. Então, os meus pecados, ninguém vai carregar, não.
O meu pecado não vou jogar em cima da minha esposa, das minhas filhas, dos meus pais. Que tentação. Meus pecados eu carrego. Os erros que eu cometi, carrego e jogo na cruz de Jesus. Lá fui perdoado. Lá o bode e o... Tem um outro animal aqui, né? Carneiro foi jogado. E quando era jogado em cima daquele altar, às vezes queimava tudo. Não sobrava nem... Só sobrava osso. Satanás não vai carregar os teus pecados mais. Ninguém vai mais carregar os seus pecados para você ser curado. E se você também está querendo ser bode expiatório dos outros, Azazel vai te comer vivo. Está entendendo? Azazel, porque o bode expiatório era para se encontrar com Azazel, que era um espírito maligno do deserto. Quem fica se tornando bode expiatório a vida toda, só tem a companhia de Azazel, né? Deus me livre, Deus me livre. Então eu quero encerrar aqui convidando você para crer em Jesus e pensar na cruz. Pense na cruz. Veja bem, ouça o outro áudio sobre esse texto que eu falei aqui e junte os dois áudios. Os dois dão 30 minutos cada. O sacerdote ficava na porta da congregação. Aquela porta se chamava caminho. Aquela porta se chamava caminho. O sumo sacerdote ficava na porta da congregação e traziam para ele 2 bodes. Um bode ia para o altar de sacrifício e outro bode ia para o deserto. Está entendendo a mensagem? Você está na porta, você está no caminho. Você está no caminho. Você manda tudo para o altar, para a cruz, para Jesus Cristo. Manda tudo lá. Diz que ele levou sobre si as nossas maldições. Ele carregou sobre si os pecados de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, machucaduras, feridas, fomos sarados. Eu convido você a fazer isso agora. Você que, não estou falando de igreja nem de religião, não estou falando para você mudar de religião, eu estou falando para você crer e deixar de ser esse bode, ou então parar de criar bodes de expiação na sua vida. Quando o sacerdote fazia esse rito, sabe o que ele fazia? Ele entrava para dentro do santuário para se encontrar com Deus. Tá bom? Eu espero que você se encontre com Deus também. Eu peço a Deus Todo-Poderoso que tome conta da sua vida. Que faça você ter discernimento sobre tudo isso que eu te disse. Você pode não ter entendido tudo, mas o pouco que você entendeu, se você está vivendo essa situação psicologicamente, enigmaticamente, porque é um texto enigmático, sutilmente, pare agora, pare hoje, tá bom? Senhor, eu peço a Ti que o Senhor abençoe do outro lado dessa tela. Abençoe essa pessoa. E que essa palavra, esse texto aqui, Senhor, seja um farol para iluminar a vida dela e o caminho dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.